Boa noite a todos. E no comentário semanal que temos, hoje, até mesmo enquanto faço esse comentário, está em votação no Senado Federal uma pauta onde se trabalha algo que já passou pela Câmara dos Deputados e vem a afrouxar ainda mais a prestação de contas a ser feitas nas campanhas políticas. Esse projeto de lei, ele já, como dito, já passou pela Câmara dos Deputados e está em votação no Senado, que ocorre hoje à tarde. Então, provavelmente, hoje vocês assistindo esse comentário ou até mesmo escutando na nossa rádio, Lago FM, podem ter algumas mudanças aí que tenham ocorridas no Senado, mas que retornaria até a Câmara dos Deputados no que tange essas mudanças. Porém, ele é um projeto do qual, como dito no início, ele afrouxa ainda mais as regras, porque ele deixa utilizar pelas siglas partidárias e até mesmo pelos políticos envolvidos na campanha, utilizar alguns benefícios, os quais já estavam eliminados até então. E um dos casos, que é o mais emblemático, ele deixa com que utilize esse fundo partidário, ou seja, dinheiro público, para pagamentos de honorários de advogados e contadores, para que se faça a contabilidade dessas campanhas utilizando esse fundo. O que isso quer dizer? Que aquele político considerado corrupto, ele possa vir a utilizar do dinheiro público, do fundo público, para pagar a sua defesa naquele malefício que ele fez contra a própria União, o Estado, enfim. E isso chega a ser uma incongruência, um retrocesso. E além disso, tem outros pontos, como alguns aqui que irei ler, que torna o sistema da justiça eleitoral facultativo, que permite a cada partido usar um modelo diferente de prestação de contas, derrubando a padronização atual. Sugere que a prestação de contas seja feita até 30 de junho do ano seguinte e não como é hoje pela resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que obriga que seja 30 dias após o primeiro turno e 20 dias após o segundo. Erros, omissões e atrasos serão perdoados caso não sejam corrigidos até o julgamento da prestação de contas, ou seja, a nova regra ainda trata da anistia, que já beneficia prestações de contas atuais que tenham apresentado problemas e ainda não tenham tido sentença definitiva. Além disso, só haverá punição se provado que o partido agiu com a intenção de cometer a infração. Partidos poderão usar essas verbas partidárias, como dito, para contratar consultoria contábil e advocatícia para interesse direto e indireto do partido, bem como nos litígios que envolvam o candidato, e isso abriria a brecha para o uso do recurso público, inclusive para a defesa do político acusado de corrupção. Doações recebidas, isso é muito importante, pelos candidatos para gasto com advogados e contabilidade não entrarão na conta do teto de contribuição voluntária e gasto eleitoral. Hoje os partidos não podem gastar verba do fundo partidário impulsionando conteúdos na internet. Se o projeto for aprovado, passa a ser permitido. O que isso quer dizer? Que nós vamos receber enxurrada de propaganda política e partidária nos nossos meios de comunicação que utiliza a internet, inclusive as redes sociais. Partidos têm que destinar ao menos 5% do que recebe do fundo partidário para estímulo à participação feminina na política. E o projeto ainda prevê que as legendas possam criar instituto com personalidade jurídica própria para gerir essas verbas, o que poderia livrar os dirigentes de punição de eventual aplicação irregular, ou seja, criar algo para que seja gerido essas verbas, e retira o percentual mínimo de destinação de 30% do fundo eleitoral para emendas previstas em lei, e essa definição ficaria pela lei orçamentária, ou seja, poderia ser menos, poderia ser mais, enfim, dependendo da lei orçamentária. E permite o uso do fundo partidário para a compra ou locação de veículos e imóveis. O que isso quer dizer? Que o dinheiro que eles recebem do fundo partidário poderão comprar imóveis para as legendas, os partidos, enfim, os seus diretórios, enfim, utilizar o dinheiro público para uma minoria, uma classe específica, que é a classe partidária. E só para vocês terem uma noção, esse fundo partidário,
ele dá 1,1 bilhão anual, tá? Porque existem dois fundos, então ele dá 1 bilhão anual a todas as siglas, e tem o fundo eleitoral, que é de 2 em 2 anos, que direcionou no ano de 2018 para as eleições 1,7 bilhão às campanhas, ou seja, esse dinheiro todo é da população e nós vivemos nessa mercê de retorno dos nossos impostos e também ficamos aqui com a expectativa de ganhar um presente, que é a criação da nova CPMF, enquanto a classe política afrouxa suas regras e se beneficiam mais uma vez do dinheiro público, retrocedendo tudo aquilo que foi conquistado até agora. Uma boa noite a todos e até a semana que vem.